Olá, atrizes, atores, atuantes e curiosos da internet. Eu sou o Breno Rosa e esse é mais um episódio do Pode Atuar, talvez o episódio mais especial de toda esta temporada do Pode Atuar. Esse aqui não é um ator torturado, esse aqui não é um ator doados, que são os dois outros quadros que esse podcast tem. Sim, eu estou de blusa de motoqueiro e moletom e chinelo. Você vai me julgar, diz? Então, vamos sair 5 minutos na mão e ver quem ganha? Então, beleza. Gente, eu sei, você que tá assistindo aí, que acompanha o Pode Atuar, que eu sumi por quase um mês. E tudo tem uma explicação. E é por isso que eu estou aqui hoje. Inclusive, antes de começar o real intuito desse episódio, eu queria comentar que eu fiz uma entrevista muito legal com o pessoal do Dubla Mídia Brasil. Eu espero que eu esteja falando certo o arroba deles. Tem o episódio em que eu sou entrevistado aqui no YouTube, então é só vocês pesquisarem Breno Ross Entrevista. A gente fala sobre o Pode Atuar, sobre minha carreira como ator, as publicidades que eu fiz, um pouquinho de tudo, dificuldades, curiosidades do Pode Atuar. Foi uma entrevista muito completa e muito legal, que eu fiquei muito feliz de ter dado aí pro pessoal. Então, fiquei muito, muito feliz. João Vitor, um beijo pra você, meu lindo. Então, se você quiser assistir, que tá com fomo de Pode Atuar, porque eu não gravei nessas últimas semanas, vai assistir essa entrevista que tá muito bacana. Mas seguinte, primeiro que eu já falei, né, no caso, que é dessa entrevista do pessoal do Dubla Mídia Brasil. Segundo ponto, esse episódio talvez esteja indo pro Spotify também, e faz muito tempo que eu não posto episódios no Spotify, porque o Spotify é uma plataforma bem bugada para podcast. Então, galera, eu tava com alguns problemas aí nos vídeos anteriores. Temos alguns episódios do Pod, inclusive um quadro novo que se chama A Torturado. Lá no YouTube, se você não assistiu, vá lá assistir, que tem episódios disponíveis que não estão aqui. Só que eu tô postando esse episódio aqui porque esse é um episódio muito especial. E agora eu vou contar pra vocês que não me acompanham nas minhas redes sociais o porquê. O intuito do Pode Atuar sempre foi um espaço para eu conseguir mostrar esse meu processo, né? Então, quando eu comecei o podcast há quase 2 anos atrás, eu tava para me formar como ator, eu já estava em busca de oportunidades. Nesse meio tempo, vocês conseguiram me acompanhar e ver as oportunidades que eu consegui ter no audiovisual. Então eu fiz algumas publicidades, que é muito bacana, comecei na dublagem, e o meu maior sonho sempre foi conseguir trabalhar em algum projeto de conteúdo, que eu sempre explico para vocês que conteúdo no Brasil, pelo menos, é qualquer coisa que não seja publicidade dentro do audiovisual, né, porque o formato de comunicação é diferente. Então conteúdo é série, filme, novela, esse tipo de produto, né. E o meu maior sonho sempre foi conseguir um projeto, um papel em um projeto de conteúdo. E aconteceu. Pra quem não me segue aí nas minhas redes sociais, eu sou o ator brasileiro da nova temporada de Sou Luna, que é um projeto que eu sempre comento aqui também. Vocês sabem, no nosso estúdio, né, até tem uma área reservada para Sou Luna, onde eu tenho ali alguns CDs, alguns livros, algumas coisas, que é um projeto que fez parte da minha vida. Para quem assistiu o meu episódio, né, o número 50 aqui do Pode Atuar, viu que a minha trajetória ligada para atuação tem muito a ver com Sou Luna, e como esse projeto foi muito bacana para mim. Eles anunciaram ano passado, em 2024, uma nova temporada da série, uma 4ª temporada, e conclusão que a vida foi acontecendo e eu consegui um papel, uma oportunidade pra estar em Sou Luna 4 como um personagem, ok? Então, por que eu fiquei sumido aqui do Pode Atuar por tanto tempo? Eu tô nesse processo de casting desde março de 2025, estamos em julho, virou esses dias, né, pra julho, virou essa semana. E todo esse processo eu tava em casting. Há pouco tempo eles me avisaram que sim, que eu entrei pro projeto e que eu teria que me organizar para passar alguns meses na Argentina para gravar a 4ª temporada de Sou Luna. Então, me organizando com tudo isso, eu tive que vir com antecedência para conseguir me instalar direitinho, para conseguir conhecer mais da cidade. Aquele negócio, né, mudança, que sempre é uma coisa muito complicada, e eu não sabia até onde eu podia contar para vocês e pro meu público, né? Porque tem gente que segue aqui o Pode Atuar e não necessariamente segue eu, Breno, nas redes sociais.
E eu já imaginava, com o público que eu tenho, como Soluna foi um projeto que eu nunca abandonei. Momentos eu falei mais, momentos eu falei menos, mas é um projeto que eu tenho realmente muito amor e eu nunca deixei de citar Soluna nas minhas redes sociais. Eu pensei, bom, eu acho que se eu postar que eu tô na Argentina, as pessoas talvez já desconfiem de algo e eu gostaria que fosse uma coisa muito bacana, sabe? Muito palpável quando eu pudesse anunciar que eu tô no projeto. Então, eu, em parceria com a Disney, a gente teve uma conversa muito bacana e para conseguir organizar tudo isso para sair no momento certo. E eu tô muito feliz com essa oportunidade. E então eu tô realizando um sonho, né? Alguns sonhos. Primeiro de conseguir estar num projeto de audiovisual, de conteúdo que você... Ai, falhou super minha voz. Vocês que acompanharam o Pode Atuar por esses quase 2 anos viram que eu sempre que eu tinha oportunidade de comentar isso, eu comentava que meu primeiro passo era realmente esperar que me chegasse uma oportunidade, eu começar a demonstrar meu trabalho e depois eu gostaria assim de começar a levar o nome do Brasil para outros países, fazer projetos internacionais, não uma carreira internacional, porque como já disse Fernanda Torres, a sua carreira é uma só. Então eu tinha muito essa vontade de trabalhar fora do país com a atuação, levando a minha atuação e levando o nome do Brasil para esse espaço. E conclusão que o primeiro projeto que me toca, como dizemos aqui, é Soluna, que além de ser minha primeira oportunidade, já ser uma oportunidade de trabalhar em um projeto internacional, é Soluna que tem muito a ver comigo e muito a ver com a minha história, e é um sonho realizado estar aqui. Então eu estou muito feliz. Estamos nesse novo cenário que vai ficar aqui, que vai ficar aqui por um tempo, porque eu estou em Buenos Aires neste exato momento gravando a 4ª temporada de Soluna. Eu vou até abrir para vocês aqui a janela, para vocês verem um pouquinho da minha vista. Tudo bem que eu deixei a luz toda bonitinha, é um negócio para ficar aesthetic, e vocês não vão conseguir ver nada. Que bacana, Breno, que bacana. Deixa eu ajustar aqui, ó. Só um spoilerzinho para vocês na minha vista, hein? Ó, peraí. Segura, galera. Estão vendo que a árvore já é um negócio diferente do Brasil? Estão enxergando prédios? Enfim, só para dar um spoilerzinho aqui para vocês. E eu tô realmente realizando... Opa! Olha só, tudo bom? Eu tô realizando esse sonho. Inclusive, vocês podem ver que eu tô aqui um pouquinho de visual novo. É que meu cabelo, ele está precisando ser lavado e cuidado, que eu irei fazer isso agora, depois que eu gravar esse episódio pra vocês. Mas, ó, meu cabelo, gente, ele tava batendo aqui, ó, no meio das costas. E cortaram pro personagem, que é um sonho realizado pra mim também, isso de... Ok, eu tava ajustando aqui essa parte de trás. Mas pra mim sempre foi um sonho ter que mudar radicalmente pra fazer um personagem. E cortaram bastante meu cabelo, tiraram inclusive as luzes que eu tinha, porque toda a parte que ainda tava com luzes no meu cabelo foi de vapo. E aí, agora, este é o meu novo visual, um pouco bagunçado por enquanto. Porque, igual eu comentei, né? Eu preciso lavar meu cabelo, mas estamos aí, entendeu, galera? É sobre isso. E, inclusive, se um dia eu precisar raspar meu cabelo pra fazer um personagem, gente, vai ser um sonho realizado. Eu vou ficar muito feliz de viver isso. Porque eu gostaria de me ver de cabeça raspada um momento. E eu não tenho coragem. Então, assim, se eu pelo menos estiver recebendo pra isso e pra entrar mais na pele do personagem tiverem que raspar minha cabeça pelo trabalho, cara, vai ser foda. Então eu já tô emanando essa energia pro universo. E qual que é o diferencial desse episódio, né? O que eu tava pensando? Eu acho que essa oportunidade de você fazer um projeto em outro país é um sonho que talvez a grande maioria dos atores tenha. Não necessariamente você ter uma carreira internacional ou fazer muitos projetos fora, mas eu acho que pelo menos uma experiência é uma coisa que muita gente tem vontade de entender, né? Como que é o funcionamento, como que deve ser viver isso. E eu tô vivendo isso. Então o meu ponto desse episódio é pegar algumas coisas que eu venho sentindo durante esse meu trajeto, nessa minha trajetória de ter que ter mudado de país por uns meses para poder trabalhar, de me instalar em outro país, de vivências dentro do set, de trazer essas dicas para vocês, que é o intuito do Pode Atuar desde sempre, né? Eu pegar o que eu estudo nos meus cursos, o que eu escuto em palestras, o que eu leio em livros, o que eu escuto de conversas com outras pessoas, quando eu já não trago as próprias pessoas para vir falar com vocês, conseguir dar dicas para quando você, meu jovem padawan, se Deus quiser, estiver no mercado em algum momento,
pô, tô passando por isso, vou lá no Pode Atuar ver quais dicas o Breno tem pra mim nesse momento. Então, quem sabe no futuro você, assim como eu, esteja tendo uma oportunidade de estar fazendo um projeto de audiovisual fora do Brasil, pô, vou pegar umas dicas com o Breno. Entendeu? Então eu separei algumas coisas. E aí ontem, lá no meu perfil pessoal, @breno.oroz, no Instagram, e Breno Oroz no TikTok, tudo junto, se você quiser me seguir, eu pedi pra vocês me mandarem perguntas de como está sendo esse meu processo como ator, pra eu ir separando o que vocês me perguntaram e ir comentando com vocês, e consequentemente eu dar algumas dicas, alguns pensamentos que eu tenho perante a isso, pra quando você estiver passando por isso também, você chegar um pouco mais preparado do que eu, que, né, sempre é bom uma mão lavar a outra, um ajuda o outro, então eu tô te ajudando nesse momento, quem sabe mais pra frente você não pode me ajudar, e assim por diante. Então eu vou pegar agora o meu celular e eu vou ler as perguntas que vocês me mandaram. Mas eu vou fazer melhor, a partir de agora o celular vai aparecer magicamente na minha mão, olha só. Oi! Olha só, que grande transição! Mas enfim, enquanto eu tô pegando aqui, entrando no Instagram, que resolveu dar uma bela de uma bugada, eu queria saber o que vocês querem ver desse meu processo como ator. Eu já tô gravando vários vídeos pra vocês, muita coisa eu vou poder publicar só semana que vem, ano que vem, porque é depois que a série lançar, mas tô trazendo bastante conteúdo, mas eu quero saber aqui pro podcast, eu quero tentar fazer uma entrevista com os atores, tanto os novos atores que estão ingressando agora nesse projeto, assim como eu, quanto os atores antigos que estão voltando, enfim, eles passaram por um processo muito grande, muito denso com a série, né, enfim, um trabalho muito grande, muito esforçado, porque foram muito tempo de gravações, contando as 3 temporadas, turnê, lidar com o público, lidar com rede social, então eu quero trazer eles aqui para justamente falar sobre esse psicológico que eles tiveram que ter, as trajetórias de carreira, as dicas que eles podem dar para quem vai passar, talvez, pelo que eles estão passando, né? E pelo que eles passaram no passado, de, pô, sair de um projeto muito grande, agora ter que nadar com as próprias pernas e coisas que eles fariam, que eles acham interessante, coisas que eles não fariam. Então, eu quero tentar trazer isso pro pessoal conhecer os novos atores e pra gente ver um outro lado um pouco mais técnico da visão dos atores que já viveram tudo isso e agora decidiram voltar também pro projeto, né? Porque eu tenho certeza que é toda uma questão psicológica que tiveram que, enfim, trabalhar e tal, porque é um trabalho que exige muito do nosso físico, do nosso mental, né? Então, eu quero muito conversar com o pessoal sobre isso, mas enfim, agora eu irei... Eu vou lendo as dúvidas que vocês me mandaram e a gente vai conversando. Então, a Ana Vieira Underline me mandou uma dúvida. Você recebe o roteiro todo de uma vez? Como é esse processo de decorar o roteiro? Isso foi uma coisa que vocês me perguntaram muito. E era algo também que eu não sabia nem sobre o audiovisual do Brasil. Mas os atores principais, né, os protagonistas, pelo que eu entendi, eles recebem os tratamentos de roteiro antes de tudo. O que significa isso? Eles recebem o roteiro, porque o roteiro ele passa por tratamentos, tem uma primeira versão, aí envia para o pessoal, envia para o cliente, que no caso é a marca, envia para os atores, vê mais ou menos qual que é o retorno, às vezes alguém tem uma ideia que é interessante manter, às vezes precisa mudar alguma coisa, às vezes estavam contando, sei lá, com um ator e agora por algum motivo o ator não vai mais estar, então vamos ver o que a gente pode fazer. Existe uma série de coisas, então... às vezes a história não funciona e também eles preferem mudar e você ganha um roteiro novo, e esse roteiro vai passando por vários tratamentos. Então a gente tem roteiro 1, roteiro 2, roteiro 3, roteiro 7, até chegar no roteiro final. Os protagonistas, como eles têm muito tempo de tela, eles tendem a receber desde o primeiro tratamento do roteiro, para eles irem lendo e já entendendo em que momento que o personagem tá, quando é um caso como esse que o roteiro é baseado em uma história do passado, quando é um projeto que está iniciando agora, você entender qual é o seu personagem, aonde o seu personagem está. Então, os atores principais, eles recebem o roteiro desde os tratamentos. Conforme o tamanho da sua participação no projeto, você vê quando você recebe o seu roteiro. No meu caso, e eu acho que o caso de alguns outros personagens, nós já recebemos o roteiro final. Então, eles mandam pra gente e você recebe todos os roteiros. No caso, eu recebi o roteiro de todos os episódios
para você entender aonde o seu personagem está situado e o que está acontecendo com a história de forma geral, né? Porque não adianta nada você entender quem é o seu personagem e entender o contexto pelo qual ele está vivendo. Então, isso é muito bacana. E aí, respondendo a sua pergunta, Ana Vieira, a gente recebe, então, com um pouquinho de antecedência, antes das gravações começarem, o roteiro em si. E a Ana também me mandou uma outra pergunta. Como é um set e como são organizadas as cenas que vão ser gravadas em um dia? Outro ponto que eu também não sabia antes de estar vivendo isso. Eu fui falar com a minha grande amiga Laura Luz, Laura Light, que temos alguns episódios do Pod com ela aqui, no Pod? Um grande pleonasmo, né? Temos vários episódios do Pod com ela, foi o que eu quis dizer. Como que é esse funcionamento, como ela já teve uma oportunidade de passar por vários projetos do audiovisual. E como que é essa organização, né? A gente recebe um roteiro da semana e um roteiro do dia. Então, o que seria isso? Tem o roteiro da semana. Então, galera, ó, a semana 3 de gravação, a gente vai gravar isso, isso e isso. Provavelmente na segunda-feira a gente vai rodar as cenas do capítulo 7, cena 3, do capítulo 11, cena 10. E aí tem tudo mais ou menos que a gente vai gravar por dia, só que você sabe que essa organização pode ser que mude ou não, mas é o que a produção está prevendo. Isso é a organização da semana em si, para até você pegar no seu final de semana, ver os seus textos, organizar como que vai ser a semana para você, os dias que você vai trabalhar, os dias que você não vai trabalhar, porque isso é uma outra coisa que eu descobri. Você não necessariamente trabalha todos os dias. Obviamente os protagonistas tendem a ir mais, né? Gravar, principalmente a protagonista, mas os outros personagens, os personagens coadjuvantes, não são todos os dias que gravam. Inclusive tem até dias que os coprotagonistas não necessariamente vão gravar. Então isso depende da organização do set, mas a gente recebe isso durante a semana, e sempre um dia antes ou 2 dias antes, a gente tem um cronograma de cada dia. Então, exemplo, segunda-feira, hoje é sexta, né? Vamos supor. A gente já recebe o cronograma de segunda-feira. E aí, segunda-feira, a gente recebe um plannerzinho, onde nós temos o nome de todos os atores que vão estar no dia. Então, protagonista 1, protagonista 2, coadjuvante tal, 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 tal. Não é descrito dessa forma, mas eu tô falando pra vocês, né? Então, tem o nome de cada ator ali bonitinho. Então, Maria Joaquina, Cirilo, Pirilampo, Breno Oroz. Aí, do lado, tem as cenas que vão ser gravadas naquele dia. Depois das cenas tem 2 fileirinhas. Uma fileirinha falando o horário que eu, ator, eu, Breno, vou ter que estar no estúdio. Então, exemplo, o Breno entra às 9 horas da manhã e ele tem que estar pronto para rodar às 10h30. Então a produção sabe que eu vou chegar às 9. E aí eles se organizam, o pessoal do cabelo, maquiagem e figurino, para fazer com que até 10h30 da manhã, foi esse horário que eu falei pra vocês, né? Eu esteja pronto pra entrar no set, e aí a gente fica pelo pessoal do set, porque às vezes alguma cena atrasou, às vezes tem que ajustar alguma questão de luz, alguma mudança de câmera, de lente. Então, mas assim, é tudo como se nós fôssemos um produto que vai passando por estágios dentro da fábrica. Então, primeiro, sei lá, o não sei o quê, aí depois você é empacotado, depois você é enviado pro envio, esse tipo de coisa, sabe? Então é realmente como se o ator fosse um produto dentro de uma fábrica e a gente vai passando até chegar no ponto final, que é a hora de gravar. E isso é muito bacana. Então, essa é a organização que nós temos dentro do set, tanto semanalmente quanto diariamente. E aí, hoje na segunda-feira, né, a gente já recebe o dia seguinte da terça-feira como que vai ser o funcionamento. E aí depende muito do ator, depende muito da... E não só isso, a gente recebe tanto os atores quanto é como se fosse uma mini bíblia para cada um da produção. Então a gente tem a parte dos atores, a gente tem a parte de quantos figurantes vão ter, se nesses figurantes vai ter alguém especial. Então, um desses figurantes precisa ser uma pessoa específica que a gente vai ter que gravar um estilo de conteúdo específico. Às vezes vão aproveitar essa pessoa para fazer uma foto, às vezes vão aproveitar essa pessoa para gravar um áudio específico, às vezes um desses figurantes precisa ter uma maquiagem, não, uma tatuagem de um golfinho roxo na perna. A gente tem toda uma explicação, nós temos, né, a gente tem que ficar péssimo em português, mas nós temos toda uma organização do set também, então tipo assim, no quesito atores, tá, porque eu acho que cada parte, porque o set você tem o pessoal da fotografia, você tem o pessoal do cenário, você tem o pessoal das câmeras, eu acho que cada um recebe, né, no nosso caso como atores nós recebemos
só do lado de atores em si. Então tem todo esse textinho com os atores do dia, com os figurantes, as especificações do que os figurantes vão ter que fazer. Então, às vezes os figurantes vão ter que levar roupa específico, às vezes o figurante vai precisar ter, feita pela produção, uma tatuagem de um golfinho roxo nas costas. Então a produção precisa se organizar para tudo isso e também tem a questão dos horários, né? Então esse figurante vai chegar a tal hora, ele vai ter que estar pronto até tal hora. Então isso é muito bacana, é muito bem organizado. Eu não sei se todo projeto do audiovisual é assim nesse quesito conteúdo, mas eu acredito que nos grandes projetos sejam assim mesmo. Na Colômbia, quando eu tive a oportunidade de acompanhar as gravações de uma série, eles também levavam para os atores como se fossem uns folhetinhos com as cenas do dia, com todo o textinho da cena. Então, tipo assim, supondo que hoje você vai gravar a cena 3 e 4, aí tinha um papelzinho que era mais ou menos desse tamanho, não chegava a ser uma folha sulfite, era um papel bem pequenininho mesmo, e aí tinha, tipo, cena 3, e aí todo o texto da cena 3 de todos os personagens, tipo, realmente uma versão pocket da cena, né, com as marcações, escrito tudo bonitinho, mas bem detalhado, igual tá no roteiro, só que uma versão mini do roteiro em si, pra você não ter que ficar pegando aquele livro, tal, sabe, aquela patatona de livro. Aí não, uma coisinha mais resumida para você ficar ali com o seu textinho na mão. Eu acho que o funcionamento disso para cada país é um pouco diferente, mas de forma geral eu acredito que em grandes projetos essa seja a organização do set. Fala sobre o casting. Quem mandou essa pergunta foi a Bela Spilotro. Beijo, amiga, espero que você esteja bem. O meu casting pra Disney, eu vou gravar um vídeo pra vocês mais pra frente só falando sobre isso. Eu não sei se vai vir aqui pro canal do Pode Atuar ou se vai pro meu canal pessoal Breno Ross. Eu acredito que vai acabar vindo aqui pro Pode Atuar. E eu fiquei muito feliz porque esses vídeos de atores contando como foram as experiências deles gravando castings pra Disney, eu consumi por muitos anos na minha vida. E agora eu poder gravar o meu, eu vou me sentir muito especial, então eu vou fazer um vídeo só sobre como foi o meu processo de casting, e acredito que eu só vou poder falar sobre ele com mais detalhes quando a série for lançada. Mas, uma coisa que é legal é que desde o momento em que eu recebi a primeira ligação falando que eu ia fazer o teste para a 4ª temporada de Soul Luna, eu tô gravando como se fosse um mini documentário meu. Então, desde o momento que eu recebi essa ligação, que vocês puderam ver no meu vídeo de anúncio de Soul Luna 4, que é quando eu tô chorando e eu falo que eu recebi a ligação do teste, desde esse momento eu gravei todo o meu processo. Então, como foi pra mim me preparar pro teste, o dia do teste, os momentos pós-teste, as semanas pós-teste que eu não tive retorno, os meses pós-teste que eu não tive retorno. Depois que eles me deram um retorno, como foi me preparar para vir para cá, organizar as coisas, a chegada até aqui, minha preparação pro primeiro dia, como foram os meus dias de gravação. Algumas coisas eu já tô conseguindo soltar agora para vocês, outras coisas realmente eu só vou poder postar ano que vem, mas tem muito conteúdo bacana para mostrar toda essa minha trajetória com o projeto e eu tô muito feliz. Então aguardem muitos conteúdos bacanas chegando aí para nós no ano que vem, tá bom? Então respondendo a sua pergunta, amiga, ano que vem eu vou gravar um vídeo falando sobre como foi o meu processo de teste quando a série lançar e vocês puderem acompanhar isso comigo. A Julia Araina ou Julia Araina? Julia Raina. Juju, eu não sei como falar seu sobrenome, mas um beijo. Qual é o maior desafio de estar em um projeto internacional? Eu acho que o maior desafio realmente é a linguagem técnica dentro do set. Eu sou uma pessoa que fala espanhol há quase 10 anos, eu tenho um bom convívio com a língua, eu consumo muita coisa em espanhol, mas por mais que eu tenha essa certa proximidade com a língua, tem coisas muito específicas e termos e, enfim, jeitos de falar que eles utilizam aqui no set que eu não sei o que é. Então, às vezes eu fico até meio confuso e às vezes a minha comunicação com o pessoal da equipe, eu sinto que às vezes peca um pouco, e não pela questão do espanhol, mas eu não saber direito como explicar nesse contexto de audiovisual, sabe? Então, pra mim, esse é o maior desafio, essa comunicação de forma mais técnica, mas assim, a gente vai no Rebolation e dá tudo certo e a gente tá conseguindo fazer nosso trabalho tranquilamente. E até uma dica que eu posso dar pra vocês é tentem pesquisar daily vlogs de atores, quando você vai para um país novo gravar, né, supondo que você vá para lá em busca de oportunidade ou que
você esteja sendo levado para algum país para fazer o projeto, vê uns daily vlogs no YouTube, uns vídeos no TikTok de pessoas que trabalham para você ir escutando alguns termos e entender mais ou menos o que eles significam, que eu acho que pode ajudar bastante. Além de sempre ter uma boa comunicação com o pessoal da equipe. Tipo, nossa, eu dei uma assoviada com a minha boca, né? Mas enfim, todo mundo aqui sabe que eu sou do Brasil. Todos, inclusive, todos não, né? Mas uma grande maioria tenta falar comigo em português também, o que é muito bacana. Mas tenta colocar esse diálogo. Olha, não entendi, você utilizou o termo tal, que eu não sei o que significa. Você pode me explicar de alguma outra maneira? Ter essa humildade de conseguir conversar com a equipe, até mesmo com os seus parceiros de elenco, né, os atores, é muito legal. Então, sempre tente ter essa comunicação aí muito aberta e ampla ao seu lado para te ajudar. O que você mais gostou até agora em gravar um projeto internacional? Eu acho que toda a experiência que está por trás do projeto. Então, realmente, pô, tá em outro país, tá vivendo sozinho, ter que ir no mercado numa sexta-feira às 9h30 da noite porque tá faltando sal na sua cozinha. Eu acho que essa vivência de morar sozinho em outro país é muito foda. E esse convívio mesmo, sabe? Eu tive que aprender a pegar ônibus aqui, a entender as linhas dos ônibus que ainda pra mim tá me pegando um pouco, não vou negar, mas até chegar no estúdio, ou às vezes se eu pegar um Uber, esse tipo de coisa. Mas eu tô indo mais de ônibus pra gravação, porque o custo-benefício pro brasileiro nesse momento está nesses detalhes. Porque aqui tá praticamente 1 para 1 com o dólar, então 1.000 pesos tá igual a $1. E aí as coisas é tipo assim, um saco de pão é 3.000 pesos. Um saco de pão é $3. E aí pro Brasil que a gente tem que fazer vezes 6, que é o valor que o dólar tá agora, é uma desgraça, né? Mas eu acho que o mais legal é tá vivendo toda a experiência que isso traz em volta. Não é só o dia no set. É a vivência de estar em um lugar muito diferente do seu. E também você tá trocando experiências com outras culturas. Então aqui a gente tá trocando experiências Brasil, Colômbia, Argentina e México. Eu acho que é isso, praticamente, dos atores que estão dentro do projeto, se eu não estiver esquecendo a nacionalidade de ninguém. Então, é muita cultura trocando, muitos jeitos diferentes de lidar com as coisas, e isso é muito legal. Então, até um ponto que eu acho bacana conversar com vocês é que nós somos Brasilzão, né? Então, assim, eu tô acostumado com uma coxia, eu tá vendo um de cueca, às vezes, entendeu? A gente tem esse negócio de, tipo, mano, somos atores, nós iremos nos trocar um na frente do outro e tá tudo bem. E aqui é tipo assim, pô, você vai se trocar? Então tá bom, vou sair do camarim, quando você terminar de se trocar, você me chama. Eu sinto que tem esse respeito, não sei se é da cultura daqui, não sei se é do audiovisual daqui, mas pra mim foi meio chocante, tipo assim, cada um deixa o outro se trocar sozinho no camarim, e isso é meio de cultura, e eu achei muito bacana. Aqui no Brasil ia ser, galera, tô aqui falando com você, passando um desodorante, entendeu? Trocando uma camisa, botando uma calça, ficando sem calça. Então, isso eu achei divertido. Eu achei muito legal e muito diferente. Como faz para se concentrar no set? Eu acho que esse processo de concentração é uma coisa que nós vamos criando, né? Cada um tem o seu desde o momento que nós estamos estudando. Porque, no fim das contas, você vai pegar suas ferramentas para ver o que mais funciona para você. E, neste caso, para mim, o que mais funciona é realmente eu ficar quietinho no meu canto, pensando no texto, ou pensando nas minhas ações, na cena, tentando entender mais ou menos aonde o personagem tá. Eu me coloco muito pra pensar e eu gosto de ficar quietinho, mas também sair desse momento de concentração e curta a cena, curta gravar, ou enfim, atuar, porque às vezes você pode fazer esse processo de concentração no teatro, né? Curta viver isso. Eu acho que quando você vive, e um exemplo, né, que eu tenho muito claro pra mim, essa é a minha primeira oportunidade que eu sempre sonhei. Pode ser que dessa oportunidade existam outras oportunidades pra mim. Pode ser que não, que seja só essa oportunidade, foi lindo e foi isso. Então, uma coisa que eu nem pensava muito nisso quando eu tava no teatro, mas agora que eu tô gravando uma série, eu tô pensando muito é isso, cara. Talvez eu não tenha outra oportunidade. Talvez seja isso. Então, deixa eu curtir isso do jeito que eu posso. E eu acho que tá fazendo com que minha experiência seja muito bacana, porque eu acho que eu vou levar essa experiência para outros momentos. Se Deus quiser, eu poder fazer outros trabalhos, obviamente, mas outras peças, talvez teatro musical em algum momento. Curte mais o dia
o dia a dia em si, sabe? Eu acho que é muito bacana ter isso com muita clareza na sua mente. E era uma coisa que eu sempre ficava... Era mais o nervosismo de fazer e tal, do que realmente, mano, curtir. Vamos curtir, véi! Então é isso. Você tá conseguindo decorar facilmente os textos mesmo sendo em outro idioma? Sim, eu acho que para isso eu não imaginava, talvez seja algo falho da minha parte, mas que para você gravar um projeto internacional você precisa ter a língua muito bem. Dentro do texto tem palavras que eu não sei o que significam, então você precisa ter muito a língua com você. Eu acho que a questão do decorar não é um ponto tão relevante. Você vai entendendo o jeito que mais funciona para você decorar uma fala durante os seus estudos, então você só vai colocar isso em prática de como é mais fácil para você decorar quando você está em um trabalho. Então, para mim, o que é mais fácil de decorar é ficar ouvindo o texto. Então, eu já comentei isso com vocês anteriormente. Eu gravo o meu texto, então a cena sou eu e a Maria. Aí, os momentos em que a Maria fala, eu gravo um áudio falando as falas dela, e no momento em que eu tenho que falar, eu deixo mudo e eu leio apenas mentalmente a minha fala. E aí depois, enquanto eu tô indo um exemplo pro set, alguma coisa nesse sentido, eu vou escutando esse áudio e aí na hora que tá quieto, eu sei que é onde eu dou minha fala. Então isso treina a sua escuta e também você entende as deixas e o funcionamento da cena em si pro quesito falas, né? Porque você também precisa estar aberto pra direção, porque não adianta nada você ser um ator que não sabe ser dirigido, pensar na atmosfera que vão te dar no momento, não se prender muito ao sentimental do personagem, é mais o básico mesmo da palavra em si e do que cabe pra você para que essa palavra saia do jeito mais natural possível. Então essa questão de decorar texto pra mim nunca foi um problema, nem nos momentos em que eu estudava. Mas eu sei que quanto mais você vive essa vida de decorar textos e gravar e atuar, enfim, o que for, se torna mais fácil. Seu cérebro vai acostumando, ainda mais quando você grava um projeto muito longo, tipo uma novela. Vibes.heart. Você vai se dublar quando voltar pro Brasil? Isso é uma pergunta que estão me mandando demais na DM. Pelo menos uma pessoa por dia me manda essa pergunta desde quando eu anunciei que eu vou estar em Soluna 4. É uma resposta que eu não tenho. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Qual que é o processo de dublagem? Quando a série está finalizada e pronta para estrear, ela é distribuída para os países que vão fazer a dublagem, e aí nesse momento começa todo o processo de dublagem, que aqui no Pode Atuar nós já temos vários vídeos explicando esse processo. Então, assim, é uma coisa que nós iremos saber ano que vem. Eu sou um ator que tenho o que é necessário para dublar, já fiz alguns cursos de dublagem, eu amaria ter essa experiência, e eu acho que para o público brasileiro seria muito legal eu me dublar, justamente porque as pessoas já estão acostumadas com a minha voz por conta dos meus vídeos no TikTok, meus stories no Instagram, enfim, todo o conteúdo que eu trago para vocês, até mesmo quem consome o Pode Atuar, mas eu não sei, pode ser que às vezes a Disney já me mantenha direto, porque sou eu mesmo que estou no projeto e eu trabalho na casa que costuma dublar os projetos da Disney no Brasil. Pode ser que eles me peçam um teste para outros dubladores, que eu amaria ter um dublador no Brasil. Mas eu acho que tudo tem um ponto positivo. Então, se eu tiver um dublador, eu vou me sentir muito feliz. Eu acho que vai ser incrível. Vou querer me tornar melhor amigo dessa pessoa. E se eu conseguir me dublar também, vai ser uma ótima experiência. Então, eu tô muito ansioso para saber. Mas isso, galera, só iremos descobrir em 2026, que é alguns tempos aí, alguns poucos meses antes da série estrear, e por enquanto nem data de estreia tem. Então, vamos continuar junto aí pra gente ver o que vai rolar. Mas acho que vai ser uma experiência legal se eu puder me dublar também. Foi muito difícil se acostumar com isso, tipo, de ter que decorar textos. Não, porque eu estudei por 3 anos, então, e é uma coisa que eu sempre gostei muito, então, não só a parte dos estudos, quanto de estar trabalhando agora, eu acho que por ser uma coisa que eu gosto, não tá sendo difícil. E não foi difícil de se acostumar com isso. Vocês estão me fazendo muitas perguntas sobre o roteiro em si, a parte da história, que eu obviamente não posso falar sobre isso, então me perdoem. Isso é uma ótima pergunta, do Matheus Guidini.
Como você se sente representando o Brasil em Soul Luna? É muita pressão? Eu acho que quando nós, atores brasileiros, né, ou enfim, independente do país, vamos para outro país, você realmente está representando a sua cultura, por mais que o personagem seja ou não mantida a sua nacionalidade. Eu acredito que, de forma geral, quando eles levam atores para gravar outros projetos em outros países, não se é neutralizado a nacionalidade do ator. Às vezes não é relevante para a história e não é citado, mas eu acho que nunca é neutralizado. E se for também, ótimo, porque, enfim, né, nós somos atores, estamos aí para interpretar vários tipos de personagem e faz parte do nosso dia a dia. Mas o que está acontecendo para mim nesse momento é que Soul Luna é um projeto que vai ter uma visibilidade grande. Tem um público que está aí há 10 anos consumindo a série, consumindo os atores, então eu acho que existe sim essa certa pressão de forma geral, por ser um projeto que você sabe que uma massa vai estar assistindo, um público vai estar consumindo e esperando para ver que você faça um bom trabalho. Nesse pouco tempo eu já recebi várias mensagens falando: eu espero que você atue bem. E então existe sim uma certa pressão no sentido do público, mas ao mesmo tempo eu não me pressiono muito, porque eu acho que estamos aqui para fazer o nosso trabalho e eu vou dar o melhor de mim. É minha primeira experiência. Eu já gravei um filme que tá no meu canal pessoal Breno Ross, que se chama Tudo Que Eu Queria Te Dizer, que já tivemos vários episódios aqui no Pod que falamos sobre esse filme também. Me sinto preparado para fazer esse papel. Então, não acho que psicologicamente eu estou com essa pressão, mas também é porque eu me sinto muito no meu lugar de conforto. Eu conheço muito Soul Luna, eu conheço muita história, eu entendo aonde está sendo ambientado isso, os personagens que eu tô contracenando, eu sei a história deles, por mais que o meu personagem não necessariamente saiba, mas eu sei. Então eu acho que eu não me coloco essa pressão de representar uma massa, porque eu acho que a massa já sabe quem eu sou. Não me colocando nesse espaço de, meu Deus, eu sou muito foda, mas eu sei que uma porcentagem do público brasileiro já sabe quem sou eu, então eu me sinto feliz de ter essa representatividade. Eu tô muito feliz com as mensagens que eu tô recebendo, com essa questão de você estar me inspirando a seguir meus sonhos. Tô muito feliz, tô me sentindo realizando isso com você, mas eu não sinto essa pressão de forma negativa, tirando quando me chegam esses comentários de eu espero que você atue bem. Mas é isso também, eu acho que é muita terapia nas costas que a gente precisa fazer, porque nós nunca sabemos o que o roteiro espera, né? E tem muita gente que não entende, e tranquilo, que os atores não escolhem necessariamente o que eles vão atuar, né? A história dos personagens não somos nós que fazemos, nós recebemos o roteiro e nós atuamos, então pode ser que mais pra frente também eu receba uma pressão negativa do público pela história, pode ser que não, eu tô dando exemplos que podem acontecer. Então é saber como lidar com isso, mas é sempre bom aí estar com o psicológico em dia. Mas respondendo a sua pergunta, Má, nesse momento eu não estou me sentindo pressionado negativamente de tipo, nossa, eu tenho o Brasil inteiro nas minhas costas querendo que isso dê certo. Eu tô muito tranquilo e muito feliz. Qual foi a sensação de estar no elenco de Soul Luna? Essa foi uma pergunta da Josi. Foi lindo. Não me caiu a ficha até agora, estão me perguntando muito isso também, o pessoal da minha família, meus amigos. É como se fosse um sonho, eu não consigo entender a magnitude disso, por mais que eu saiba muito bem o que é Soul Luna. E pra mim é louco, pra mim é louco. Foi lindo quando eu soube que eu passei, mas eu acho que foi muito mais uma correria de tipo, tá bom, eu passei, agora eu preciso me organizar pra ir, pra ver como vai ser esse tempo lá. E foi muito lindo saber que eu tô tendo essa oportunidade de realizar esse sonho, mas pra mim ainda não caiu a ficha do que eu realmente tô sentindo nesse lugar. Não sei se eu consegui expressar muito bem o que significa isso pra mim, espero que vocês tenham entendido, mas tá sendo uma sensação maravilhosa, até de reencontrar pessoas, a Malena Hatner, que faz a Delphi, eu não cruzava com a Malena desde 2018, tipo, eu tive zero contato com ela por 7 anos. 18 para 19, 19 para 20, 20 para 21, 21 para 22, 22 para 23, 23 para 24, 24 para 25. 7 anos. 7 anos sem falar com uma pessoa que eu tenho muito carinho. Então, poder reencontrar ela e tantos outros, mas é porque a Malena eu tinha um contato especial nesse momento. A Carol, eu cheguei a ter alguns contatos com ela durante esse período, mas esse exemplo da Malena, não. Então, é muito lindo por isso também, sabe? E vários
outros atores que eu não tinha uma proximidade na época, que agora eu tô conseguindo trocar mais e criando um afeto muito bacana com eles. Então, toda essa experiência tá sendo muito linda e eu tô muito feliz de estar vivendo isso. Eles te tratam bem? Também uma pergunta feita pela Josi. Demais. Eu tava com receio da produção, tipo, como que eles iriam me tratar por eu ser de outro país, por eu ser brasileiro ainda, é, ou por eu ser um fã que está entrando agora nesse outro papel de, pô, eu cresci com o Soul Luna, a série acabou em 2018, muita coisa aconteceu na minha vida desde então, então eu tinha um pouco de medo de entender se eles iam se sentir confortáveis comigo ou não, como que tava esse conceito, mas todo mundo tá me abraçando de uma forma tão linda, e eu não digo só os atores, toda a produção, toda a produção. Tem momentos que eu não tô gravando, o pessoal do som me chama e fala, aí, fica aqui comigo, deixa eu te explicar meu trabalho, deixa eu te mostrar as coisas. Então todo mundo tá sendo muito maravilhoso, e eu não poderia estar mais grato com isso. Então sim, eles estão me tratando muito bem aqui, e o argentino é muito receptivo. Era uma coisa que eu não imaginava que eles seriam tanto com os brasileiros, porque sempre existiu essa rixa entre os países, né? Mas eu acho que agora tá mais tranquila e todo mundo. O pessoal os motoristas de ônibus, eles são um pouco grossos, mas tirando eles, que também não são todos, de resto, assim, lojas, no meu Airbnb, no condomínio, numa loja, todo mundo é muito bacana. Qual é a diferença de interpretação atualmente do Brasil para Soluna 4? Galileu, meu lindo, não entendi tua dúvida. Vou ler de novo. Qual a diferença de interpretação, ok, atualmente do Brasil para Soluna 4? Qual a diferença de interpretação? Talvez como eu interpreto personagens no Brasil pra cá. Não há. Talvez seja isso, meu lindo. Espero ter entendido sua pergunta. Não existe muito uma diferença, porque eu acho que cada papel é um papel diferente. Os últimos papéis que eu interpretei, ou um exemplo, na Pringles, né, que foi minha última publicidade, eu fazia eu, praticamente. Na última peça que eu fiz, que foi A Boa Alma de Setsua, eu interpretava um cara que era muito escroto, que era praticamente o vilão da história, que é uma coisa completamente diferente do meu personagem de agora, no quesito maneira de se portar. Tipo, o personagem que eu fiz na Boa Alma de Setsua, ele era escroto, assim, ele era héterozão top, sabe? Então, já é diferente do personagem que eu tô interpretando aqui, que os dois personagens também são muito diferentes do Léo, que é o personagem que eu interpretei no filme. Então, tudo que eu queria te dizer, né, que tem aqui no YouTube, como eu comentei pra vocês. Então, eu não acho nem que seja uma diferença da minha atuação nesse quesito interpretação. É muito o que o personagem pede, e são 3 personagens muito diferentes. E isso que eu acho muito legal. Quais os desafios de decorar um texto em outra língua? Eu acho que você conseguir falar, porque às vezes o espanhol dá uma embolada, a língua fica num outro lugar quando você está falando em espanhol, então é sobre você se acostumar com isso, mas como eu também já estou um tempo aqui, eu estive um tempo na Argentina antes de realmente ir para as gravações, eu consegui me acostumar com isso, e a principal dificuldade que eu tenho agora são algumas palavras muito específicas, mas aí eu pesquiso no Google Tradutor, né, o que é o real significado dessa palavra, e aí eu consigo entender o texto e seguir tranquilo. Cá, beijo pra você. Ana Lusa, underline 15, como está sendo pra você tudo isso? Louco, mas uma realização de um sonho muito grande. Então, é igual eu falei, a ficha ainda não caiu, mas é muito divertido viver isso. Está sendo muito divertido e muito gratificante viver isso. Eu não poderia estar mais feliz. Thalita Gomes dos Santos, como foi sua reação ao descobrir que ia gravar uma temporada com a sua ídola Carol em Soul Luna? Foi muito legal. Foi muito bacana. Eu queria ver qual foi a reação da Carol quando ela descobriu que eu estaria no projeto. Porque eu cheguei aqui e ela já estava sabendo. Mas
é muito legal, eu acho que é uma grande fanfic, vamos ser sinceros. Talvez eu escreva um livro sobre isso no futuro, mas, pô, é uma grande fanfic. É como se você estivesse lendo realmente uma história no Reddit. É Reddit que se lê fanfic? Ou no Wattpad, sei lá. De eu era fã dessa série, aí de repente me chega o convite pra ser um ator, e aí eu convivo com os meus ídolos no backstage. Isso é muito bacana. E eu acho que eu acompanhei a Carol por muitos processos de vida dela, muitos momentos da vida dela. E poder agora estar nesse lugar de. Não vou falar deixar de ser fã, porque ela é uma pessoa que eu sigo admirando muito. Mas nesse lugar de, caraca, agora a gente está trabalhando juntos, pra mim é muito legal. E eu sou muito feliz de viver essa experiência. Não sei como tá sendo pra ela, mas pro meu lado, que era o fã, que agora tá tendo a oportunidade de trabalhar com seu ídolo, é uma ideia muito legal. E que isso se concretize cada vez mais com nós fãs, porque, enfim, né, eu acho que os fãs acabam fazendo aí sem querer um curso técnico. Quando você é fã, você já necessariamente, junto com o pacote ser fã, já vem um curso de edição, já vem um curso de línguas junto, já vem uma extensão de vida, uma extensão de contatos, como se fosse pacotes novos que chegam no The Sims, é quando você é fã. Então, que isso possa acontecer cada vez mais com a gente, e que eu possa trabalhar mais com outras pessoas que eu também sou muito fã. Já pensou um dia eu, o Kit Connor e Joe Locke trabalhando junto? Joe Locke já tô na mesma empresa que ele aqui, ó. Agora é só deixar o inglês mais forte, implorar pra meia dúzia de gente, ajoelhar no milho, rezar bastante, quem sabe não acontece aí daqui uns 5 anos. Vi_ZVT, as coisas aí são diferentes do que você imaginava? Está sendo uma surpresa para você passar por tudo? Eu não sei se são muito diferentes, porque como eu não tinha muito embasamento do audiovisual no Brasil, como eu nunca tive uma experiência de passar, de estar em um projeto do audiovisual dentro do Brasil, não dentro do Brasil, mas em nenhum lugar, né, antes de estar aqui. Não sei se me chocou muito de ser muito diferente, porque realmente eu tô aprendendo do jeito que é aqui, e conversando muito, né, com os meus amigos que trabalham no audiovisual do Brasil, e pra mim é uma grata surpresa. Eu preparei muito meu psicológico pra vir pra cá, eu acho que isso foi muito relevante. Então, por esse lado, tá sendo muito legal. Leituras e TV. Você tem a opção de levar algum acompanhante ou tem que se despedir de todos e ir sozinho mesmo? Isso depende muito do projeto, do seu contrato, da marca. Às vezes você tem a oportunidade de levar alguém, às vezes não, porque, enfim, também tem questão de idade. A Carol mesmo, que é a protagonista de Soul Luna, ela teve que vir pra cá com a mãe dela, quando ela gravou as 3 temporadas, porque ela era menor de idade. No meu caso, eu tenho 23 anos, então eu vim sozinho mesmo, mas nada me impede de, tipo assim, eu tá aqui em casa, vir alguém aqui da minha família me visitar, ou enfim, se a pessoa, no meu caso em específico, se eu querer morar aqui com alguém e a pessoa, enfim, né, pagar por conta própria, não é um impeditivo pra marca. Mas isso depende muito do seu contrato. No meu caso, realmente, eu tô aqui, eu e Deus do meu lado sempre, mas sempre em contato com a minha família também. Como funciona, ainda do Leituras e TV, como funciona a questão de se você tiver que voltar para o Brasil por forças maiores, mortes, doenças e etc. Então, você não volta. Depende de uma série de coisas. Obviamente, nós sempre esperamos que isso não aconteça, mas tem toda uma organização de set. Então, quando você está em outro país trabalhando, você está literalmente trabalhando. Você, às vezes, pode ter uma agenda, um espaçamento maior na sua agenda. Não acho que as marcas sejam super posturadas nesse sentido de, tipo assim, não é não e acabou. Todo mundo que trabalha é humano. Eu acho que você pode sim ter uma conversa, tipo assim, caraca, tem uma pessoa da minha família que tá nas últimas no hospital, sei que, sei lá, nessa próxima semana eu não tenho gravação. Um exemplo, tudo bem eu voltar pro Brasil e voltar antes, tipo, ou algo do tipo? E existe a conversa. A marca tem o completo direito de falar pra você não, você precisa estar aqui, você precisa estar 100% disponível pra nós, porque é um contrato que você assinou antes, tudo isso é passado com você
por antecedência. Então, pô, se você pegar o personagem tal, você vai ter que estar no país da data tal até a data tal. Então, quando eu estava me organizando para vir para cá, ó, Bre, a gente vai precisar de você da data tal até a data tal. Tranquilo? Tranquilo. Então, tudo é uma conversa, mas você precisa ter em mente que provavelmente nesse período você está para a marca e mudanças de planos podem acontecer de um dia para o outro, então pode ser que semana que vem eu não grave, mas aconteça alguma coisa que vai me surgir uma cena na quarta-feira à tarde. Ou, enfim, por alguma outra organização, alguém se machuca dentro do set e mudou, Bre, agora você vai ter que gravar. Nós nunca sabemos, então, de forma geral, é sempre bom você não contar que você tem essa possibilidade de poder voltar para o país por alguma coisa nesse sentido. Você tem férias ou feriados para poder viajar e ver a família? Depende também do estilo de projeto. Normalmente nós não temos férias no audiovisual, porque hoje em dia, né, quando você grava uma série, pô, são 3, 4 meses estipulados. É tudo muito rápido, não é como se você trabalhasse um ano como uma pessoa CLT, enfim, você precisa ter um período de férias para descansar, porque, pô, é um trabalho, não que o trabalho do ator ele não seja difícil, maçante, né, mas em questão de tempo, é um tempo muito maior, então, normalmente no audiovisual, você como uma pessoa que faz suas próprias oportunidades ou trabalha como um freelancer, é o mesmo funcionamento, você vai ter os 4 meses aí, iremos trabalhar os 4 meses de segunda a sexta, porque já entra no quesito leis que protegem os atores e tal, mas feriado sim, né, porque normalmente são coisas do país, então, tipo, ó, galera, sexta-feira é feriado, sexta-feira não iremos rodar, e beleza, e aí nada me impede também de pegar um voo na quinta-feira à noite, depois que eu terminei de gravar, ir pro meu país, ou ver minha família, e voltar no domingo à tarde, porque segunda-feira eu gravo, e isso não tem problema. Sobre a sua adaptação de língua, sem ser a nossa, é claro, é muito complicado. Como eu já tinha muita proximidade com o espanhol, para mim não foi complicado, mas eu acho que depende do grau de cada um. Talvez se eu estivesse em um país que falasse inglês nesse momento seria um pouco mais complicado para mim, porque eu ainda não tenho tanta segurança com a língua. Como é a experiência de mudar de um país para outro? É louca, é diferente, mas é igual eu falei, eu tô muito na minha zona de conforto, eu não tô num país tão longe, daqui da Argentina para São Paulo não tem fuso horário, então eu tô no mesmo horário que minha família, que os meus amigos, é muito fácil eu ter contato com eles, então por esse lado são experiências que acabam me ajudando muito mais, sabe? Talvez se eu fosse, sei lá, pro Reino Unido, é um fuso horário diferente, é um clima muito diferente, por mais que aqui na Argentina faça muito mais frio que no Brasil, mas as coisas não estão tão longes, a cultura ainda é muito receptiva, a comida não é tão diferente, então eu tô num país que tá sendo propício eu ter feito essa mudança nesse momento. Como você aprendeu a falar espanhol? Aí lá. Eu tenho o meu episódio aqui no Pode Atuar, em que eu sou o meu próprio convidado, que é o episódio 50, eu explico como foi esse meu processo, então assista lá e eu te dou detalhes de como foi aprender a falar espanhol, porque inclusive foi por conta de Sou Luna. Você já morava sozinho antes de ir para a Argentina? Porque não parece ser uma coisa nova para você. Fran_Freitas. Não, eu não moro sozinho, eu moro com a minha mãe. Mas eu sempre fui acostumado a ser uma pessoa que convive muito tempo sozinha, porque tanto minha mãe quanto meu pai sempre trabalharam fora. Então, desde pequena eu tenho esse costume de estar no meu próprio espaço, fazendo minhas próprias coisas. Então, para mim, não foi um peso estar sozinho. Talvez para outras pessoas que não tenham esse costume seja um baque maior. Mas para mim, nesse quesito também, acabou sendo até mais fácil, justamente por conta disso. Muitos de vocês estão me mandando mensagem aqui na caixinha de perguntas falando que estão muito felizes por eu estar realizando o meu sonho, e eu tô muito feliz de receber essas mensagens, eu tô respondendo o máximo que eu posso, eu juro pra vocês. Então, agradeço do fundo do meu coração cada um que tá se disponibilizando aí de alguns minutinhos pra me mandar uma mensagem. Penúltima pergunta. Como é trabalhar com o elenco de Sou Luna? É incrível. Todo mundo é muito fofo comigo. Eu acho que o que eu tô sentindo dos atores é que o fato de eu estar no set é como se para eles fosse talvez uma concretização do que o projeto foi.
Porque eu era o fã que tava na porta do hotel, que ia pros shows, que gritava na primeira fila, que ficava no Twitter votando nas votações, e por isso que vários deles já me conheciam de antes, né? Então eu acho que, caraca, que legal, depois de tantos anos e do ciclo ter finalizado e agora ter um ciclo iniciando, você tá aqui com a gente é realmente uma concretização de, cara, a narrativa que o projeto realmente tinha, né? Tudo que quiser você pode alcançar. Então eu sinto que pra eles, de certa forma, todos eles me olham com um olhar de tipo, que legal que você tá aqui. Que legal que você tá aqui. Então eu acho isso muito legal. E a última pergunta, depois desse episódio muito longo, que nem eu esperava que ia ser mais de 1 hora, eu acho que deu. Espero que um pouquinho menos. Como você começou na sua carreira de ator e como chegou a conseguir um papel internacional? Como foi todo o meu processo com a atuação, eu também conto no meu episódio 50 aqui do Pode Atuar. E essa questão de como chegou a conseguir um papel internacional, eu vou dizer também no meu episódio não, né, mas no meu vídeo de como foi esse processo de casting. Mas enfim, gente, tô muito feliz, recebi algumas outras perguntas aqui também, mas de formas diferentes, praticamente tudo que eu já respondi. Vocês me fizeram muitas perguntas, ainda mais em espanhol, sobre a história em si, sobre o roteiro, sobre o meu personagem, o nome do meu personagem, qual que é o contexto do meu personagem, se eu vou destruir algum casal, se eu não vou destruir nenhum casal, se eu vou ter par romântico, se eu vou cantar, se eu vou patinar. São coisas que eu não posso abrir pra vocês por uma questão de contrato, né, fia? Tem que ir, é contrato. Então, não posso falar nada sobre isso. Espero que vocês não tenham ficado frustrados por eu não poder abrir esse outro lado. Mas tudo é por uma boa causa, entendeu? Para ano que vem, quando vocês puderem assistir, vocês vão ver e vão falar: ah, cara. E ter surpresas também, né? Porque é muito lindo a gente estar vivendo isso e ano que vem ver isso de uma forma finalizada, mágica, e vai ser muito legal. Então, muito obrigado. Desculpa meu sumiço, minhas atrizes, atores e atuantes. E curiosos da internet, me sigam nas minhas redes sociais, porque do Pod eu não tô conseguindo fazer muita coisa, porque, né, estou trabalhando, mas eu tô tentando manter o máximo possível de conteúdo nas minhas redes sociais, inclusive eu tenho que finalizar esse episódio agora, porque eu tenho que editar vídeo pro TikTok, e tô mostrando um pouquinho do meu dia a dia nas gravações lá também, o que eu posso, né, e muito obrigado por estarem aqui comigo realizando esse sonho, tô muito feliz de trazer esse episódio aqui pra vocês, de poder finalmente falar, estou com a minha primeira oportunidade, vocês que me viram todo esse caminho nesses 2 anos batalhando e falando de gravar monólogo, gravar material, gravar cena e falando, não, eu quero minha primeira oportunidade no audiovisual, eu quero, tô indo atrás, tô fazendo teste e vem teste e tem ano que não vem teste direito. Foi um processo muito difícil, muito delicado, mas tudo que quiser você pode alcançar, e agora eu tô aqui com essa minha primeira oportunidade, que se for a primeira oportunidade de muitas, eu vou estar muito feliz e vai ser mais um sonho que eu vou estar realizando de poder viver da minha atuação, e se por enquanto essa for a minha única oportunidade, já tá sendo lindo viver isso, e eu não poderia estar mais feliz de estar vivendo isso. Então, muito obrigado por terem acompanhado toda essa minha trajetória até chegar nesse passo, que é um passo muito importante e que eu espero de verdade poder continuar evoluindo, trazendo para vocês tudo que eu tô vivendo e que talvez a minha história de vida e de carreira possa ser um caminho que possa ajudar vocês a realizar os sonhos de vocês também. Mas é isso. Muito obrigado. Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo e a gente se vê talvez essa semana, talvez não, em mais outro episódio muito especial do Pode Atuar. Tchau. Tudo o que quiser você pode alcançar, hein?